Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8,36. Vivemos dias em que o engano não apenas caminha livremente entre os homens, mas também se disfarça de verdade nos corredores da fé. A sutileza do erro é tamanha que muitos têm se curvado a falsos modelos de espiritualidade, tornando-se escravos emocionais e espirituais de homens e sistemas que refletem mais o ego humano do que o caráter de Cristo. Um dos cativeiros mais letais do tempo do fim é o engano narcisista espiritual. E somente Cristo, o verdadeiro libertador, pode romper suas correntes. O narcisismo espiritual é uma prisão silenciosa. Ele não se impõe com grilhões de ferros, mas com correntes invisíveis de manipulação, dependência emocional e doutrinas distorcidas. A figura central não é mais Cristo, mas o líder carismático, o homem ungido, o influenciador espiritual que exige adoração velada. Suas vítimas, muitas vezes sinceras, passam a confundir obediência a Deus com submissão cega a homens. Assim, a verdade do Evangelho é trocada por uma espiritualidade superficial e controladora. O narcisista espiritual conhece a linguagem da fé, sabe como comover, como presentear e como se posicionar como salvador diante dos problemas alheios. Ele constrói sua influência aos poucos, ganhando a confiança com gestos de generosidade e palavras de sabedoria. Mas, no tempo certo, distorce a verdade, impõe sua vontade e sufoca a liberdade. Ele não conduz a Cristo, mas a si mesmo. E os que o seguem, em vez de amadurecerem espiritualmente, tornam-se reféns emocionais e espirituais. A cruz nesse cenário não é proclamada, é substituída por controle, medo e dependência. Muitos cristãos sinceros enfrentam uma grande dificuldade em romper relacionamentos com pessoas narcisistas, sejam elas familiares, líderes, amigos ou até cônjuges, por acreditarem que sua permanência nesses vínculos tóxicos podem eventualmente levar o outro ao arrependimento. Essa falsa ideia de que eu preciso suportar tudo para ganhar essa pessoa para Cristo, muitas vezes não tem base bíblica, mas é fruto de um fardo emocional e espiritual que o Senhor jamais pediu que carregássemos. A palavra de Deus ensina que devemos pregar o Evangelho a todos, sim, mas também nos alerta que há pessoas que resistem deliberadamente à verdade e agem como instrumentos do maligno. Paulo orientou Timóteo a afastar-se dos tais, 2 Timóteo 3,5, referindo-se justamente àqueles que, apesar de aparentarem piedade, negam o poder de Deus para transformar e seguem praticando obras malignas. O mesmo apóstolo também disse: o homem herege, depois de uma ou outra admoestação, evita-o. Tito 3,10. Mostrando que há limites estabelecidos pela própria Escritura quanto à insistência com aqueles que escolhem permanecer na dureza de coração. O narcisista espiritual não busca arrependimento, ele busca domínio. Por isso, não é amor cristão se sacrificar indefinidamente em nome de uma salvação que não está sendo desejada e nem buscada pelo outro. Isso não é evangelismo, é cativeiro. O Senhor nos chamou para a paz, 1 Coríntios 7,15, e não para sermos devorados emocionalmente por pessoas a serviço das trevas. Se Jesus disse que pelos frutos conhecereis a árvore, Mateus 7,16, então não podemos ignorar o fruto podre de relacionamentos destrutivos. Deus não aprova alianças que nos consomem e nos afastam da nossa própria saúde espiritual. No entanto, Cristo não veio para estabelecer impérios humanos, mas para libertar os que estavam oprimidos. Ele mesmo declarou: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para proclamar libertação aos cativos. Lucas 4,18. Cristo não manipula, ele atrai pelo amor. Ele não oprime, ele cura. Ele não exige adoração baseada no medo, mas conduz o coração à liberdade por meio da verdade. Onde o Espírito de Jesus está, aí a verdadeira liberdade. 2 Coríntios 3,17. Nenhum sistema narcisista resiste à presença do Cordeiro, pois a glória dele dissolve o brilho falso dos homens. Toda estrutura espiritual construída sob a exaltação do ego humano desmorona diante da cruz de Cristo.
Para que o cativeiro do narcisismo seja rompido, é necessário o encontro profundo com a verdade. Jesus declarou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8,32. Essa verdade é Cristo. Não um Cristo criado pela cultura, pelo marketing espiritual ou pela imagem dos homens, mas o Cristo da cruz, da renúncia, da humildade e da graça. Quando a luz de Cristo entra, a máscara do narcisismo cai, o engano é desfeito, a alma que antes servia a um homem começa a servir somente ao Senhor. O Espírito Santo revela a verdadeira condição do coração e conduz ao arrependimento, tanto os que dominaram quanto aos que foram dominados. A Igreja de Cristo, como corpo vivo, não pode permanecer passiva diante do avanço do espírito narcisista. Somos chamados a ser agentes de libertação, não de opressão. Devemos proclamar o Cristo verdadeiro, denunciar o engano, acolher os feridos e restaurar os desviados. É tempo de purificação e santidade. Precisamos de líderes humildes, cheios do Espírito Santo, que lavem os pés e que não construam tronos. O púlpito deve voltar a ser altar e não palco. O Evangelho precisa ser proclamado com graça e verdade, não com controle e vaidade. A liberdade em Cristo não é licença para viver ao próprio modo, mas liberdade para adorar a Deus em espírito e em verdade. É a libertação do ego, do controle humano e das estruturas que tentam sufocar a autenticidade da fé. Todo cativeiro construído por mãos humanas será abalado. Só permanecerá de pé o que foi edificado sobre o fundamento de Jesus Cristo. 1 Coríntios 3,11. Se você foi ferido por líderes narcisistas ou familiares, ou percebe que vive aprisionado em uma fé manipuladora, saiba que a cura, a saída, a esperança. E o nome dessa esperança é Jesus Cristo. Ele ainda liberta os cativos, ainda restaura os quebrantados, ainda desfaz as obras do diabo. Basta um clamor sincero e o libertador virá com o seu poder.